paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui mais uma vez. Deus continua abençoando o pastor Severino e louvar a Deus pela essa data tão especial que o Anderson está completando aí seu X. X no romano é 10, né? Deve ser algum X. X. Deus abençoe, que a mão do Todo-Poderoso te cubra sempre. Salmo 103 tem um versículo que diz: é Ele quem enche a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como uma águia. Deus te abençoe poderosamente. Você vendeu algum material no quarto quando você saiu, quando era criança? Você tem que me... Não, agora vamos conversar. Quanto você vendeu a quanto? Quem era que arrecadou o dinheiro? Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis 19, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. Amém. Uma palavra sucinta para o seu coração. Meus amados, Deus, com toda a sua completude, Deus habita na eternidade. Claro que, pós a obra redentora do Calvário, o Espírito Santo veio habitar em nós. O próprio Jesus foi quem disse que o Espírito Santo haveria de habitar em nós. Mas o ser chamado Deus, o Todo-Poderoso, com toda a sua completude, ele habita na eternidade. Não existe espaço, não existe local, não existe espaço suficiente no planeta, no universo, que possam comportar a completude do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o céu dos céus não comportam a sua glória, porque Deus é um ser imensurável. Para você ter uma noção, porque quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia traz para nós, falando a respeito de Deus, isso aqui é o mínimo possível, para que a gente possa ter uma compreensão de como Deus é grande. Por exemplo, é uma linguagem que Deus usa para poder se relacionar conosco. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que ele toma os céus a pau. Ora, até hoje, os astrônomos não conseguiram chegar a um denominador comum. Qual é o tamanho da expansão? Chamada céu. E a Bíblia diz que Deus mede com a sua mão. Para você ter uma noção básica que Deus é um ser imensurável. A Bíblia diz que o seu trono está no céu e a terra é o escabelo, estrado, onde ele descansa os seus pés. Aí você imagina o tamanho dessas pernas. A Bíblia Sagrada diz que ele pesa os montes
em balança de precisão, que é aquela balança que o ourives usa. Imagine Deus colocando todos os montes naquela balancinha. Recolhe todo o pó da terra na medida de um efa. Chama as estrelas, uma por uma, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante dele. Pois uma estrela não tem como medir, ela é 30, 40 vezes maior que o planeta Terra. Deus a chama pelo seu nome, e ela comparece. Pois não, Jeová, estou aqui. A Bíblia Sagrada diz que as nações para ele são como gotas de água em um balde. Ora, nós olhamos para a pujança das nações poderosíssimas. Deus diz para nós: sair para mim é como se fosse uma gota de água em um balde. Então Deus, com toda a sua completude, ele habita na eternidade. Moisés, quando salmodia o Salmo de número 90, ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ora, uma eternidade já é incompreensível, imagine duas. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus, na eternidade, criou os anjos. Deus, na eternidade, criou o arcanjo. Deus, na eternidade, criou os querubins. Deus, na eternidade, criou os serafins. Esses seres que Deus criou, eles não são seres eternos na sua essência. Explica melhor, pastor. Eles são seres que têm neles a eternidade para viverem eternamente. Mas na sua essência, eles não são seres eternos. Por quê? Porque eterno só tem um: Deus. Todos que vêm depois foram criados pelo ser eterno. Por que eles não são seres eternos na essência? Porque um ser eterno na sua essência, ele não foi criado por ninguém. Ele existe porque alguém o criou. Então Deus deu a eles a eternidade, mas eterno na essência somente Deus, porque ninguém o fez. Pela boca do profeta Isaías ele diz: antes de mim não houve Deus, e nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou. Então Deus é um ser eterno. Então nós não fomos criados na eternidade. Entre as eternidades, Deus abriu uma nesca, um filete, uma brecha, uma lacuna, que a chamou de tempo. Vou repetir. Entre as eternidades, Deus abriu uma nesca, uma lacuna, uma flecha, uma arestazinha, uma abertura, e a chamou de tempo. É nesta nesca chamada tempo que nós fomos criados. Nós fomos criados nesta nesca chamada tempo. Como nós somos criados nessa nesca chamada tempo, Deus nos fez para vivermos para sempre. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para se perder. Deus criou o homem para viver eternamente. Como se sabe disso? Pois ele colocou no homem o sopro de vida. E quando Deus soprou nas narinas do boneco de barro, lá no Éden, vieram juntos a alma
e o espírito. O espírito de vida e a alma é um pouco da eternidade que Deus colocou em nós. Quando Deus criou o homem, nesta nesca chamada tempo, então Deus fez o luminar maior, chamou sol, o luminar menor chamou lua e os outros estrelas, e disse para Adão: isto te servirá para determinar tempo e estação, ou seja, aqui haverá contagem de dia, aqui haverá contagem de hora. Você precisa de relógio, eu não, porque eu sou eterno. O eterno não conta dia, o eterno não conta hora, e Deus colocou o homem aqui para administrar. E como Deus criou essa nesca chamada tempo, aí nós temos o tempo dividido em 3: passado, presente e futuro. Nessa nesca chamada tempo, o tempo passa. Moisés mesmo diz, salmodiando: o homem é como a flor da erva, cresce, murcha e cai, e o vento espalha. O homem vai até os 70. Alguns, por sua robustez, chegam aos 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. Ou seja, aqui nesta nesca chamada tempo, haverá passado, presente e futuro. Quando a gente nasce, não tem para onde correr, só vai para frente, só vai para frente, só vai para frente, só vai para frente. Então, na eternidade que Deus criou os seres angelicais, Deus criou o diabo. Só que Deus não criou ele diabo. Deus não criou ele um ser perverso, mau. Ele foi, pelo menos na Bíblia, o único querubim ungido. Ou seja, a Bíblia o chama de aferidor de medidas. O que significa isso? Quando Deus queria mostrar algo perfeito, era ele. Olha para esse ser, aferidor de medida. Dá uma olhadinha para ele. A perfeição está aqui. A Bíblia diz que a voz dele era como de pífaros e tambores. Sobre pedras afogueadas ele vivia. No primeiro Éden de Deus, porque Deus não fez a terra vazia. O profeta diz: Deus a fez para que fosse habitada. Ele reinava sobre o carbúnculo, ametista, esmeralda, safira, crisópolis, diamante, rubi, o ouro. Era o seu habitat. Porém, ele se rebelou contra Deus. Deus o expulsou da eternidade e ele veio para essa nesca chamada tempo. Agora preste bastante atenção que eu vou chegar no texto que eu li. Não existe ninguém aqui nesta igreja, ninguém lavado, redimido, enxaguado pelo sangue de Jesus, que tenha um passado mais glorioso do que o do diabo. Não há um ser que tenha um passado mais glorioso do que o do diabo. O passado dele é maravilhoso. O passado dele é gloriosíssimo. Resplandecia, aferidor de medidas, habitava no Éden de Deus. Sua beleza era inigualável, um ser perfeito. Mas ninguém aqui tem um passado mais glorioso do que o do diabo. Em compensação, ele não tem futuro. Agora, você pode ter um passado desgraçado,
um passado miserável, um passado que dá vergonha, mas em compensação você tem futuro. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por que o diabo quer te arrebentar? Porque ele sabe que ele não tem futuro e você tem. Quando Deus julgar todos, está escrito assim: e foi lançado no lago de fogo, criado para o diabo e seus anjos. Ele sabe que ele não tem futuro. Ele teve passado, mas não tem futuro. Você não tem passado bom, mas tem futuro. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por isso que ele, quando quer nos arrebentar, o que ele traz? O nosso passado. Ele vem com o nosso passado para esfregar. Aí Jeová disse: dos teus pecados eu não me lembro mais. Glória ao nome de Jesus. Eita! Segura aí que a hora está passando. O que quer dizer o texto que o senhor leu, pastor Elcio? No Velho Testamento, o crente, eu vou usar o termo crente para você entender. O crente era conhecido com o termo justo. Todo ser no Velho Testamento que temia a Deus, ele praticava a justiça. Então, o ser, o homem, a mulher que eram justos, eles eram tementes a Deus. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, é porque elas não tinham mais futuro. Sodoma e Gomorra não tinham futuro. Deus, observando que as cidades não tinham futuro, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque os pecados dessas cidades chegaram até mim. Não há futuro. Abraão logo pensou no seu sobrinho Ló e disse: o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Jeová disse: claro que não. Se tiver 50 justos lá, eu estou livrando as cidades. Abraão disse: Senhor, e se houver 40? Se tiver 40, eu ainda poupo as cidades por amor aos 40. Senhor, não me tem por tardio na sua presença. Mas se tiver 30, Jeová, se você encontrar 30, eu ainda vou poupar a cidade. Senhor, mais uma vez, e não se ire contra o seu servo. Se houver 20, Jeová, fechado o negócio. Se encontrar 20, eu poupo. Senhor, só mais essa eu vou embora. E se houver 10? Porque Jeremias, no capítulo 5, Jeová diz a ele: Jeremias, dai volta às ruas de Jerusalém, vasculhe as praças, revira, vê se me encontra um justo sequer, porque se houver, eu lhe perdoarei. O profeta Malaquias profetiza dizendo: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Por isso que no Novo Testamento diz: e Deus livrou o justo Ló. O justo Ló o arrancou de Sodoma e Gomorra e destruiu as cidades. Quando Deus então resolve poupar a vida de Ló, Deus envia os anjos. E os anjos conversam com Ló, explica a situação, mandam eles saírem, e eles estavam demorando a saírem da cidade. Aí o texto diz: então
os anjos tirando-os fora, está no plural, tirando-os fora, toda a família de Ló. E quando chegaram do lado de fora, o anjo deu 4 ordens. Disse para eles: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina e suba para o monte. Sodoma e Gomorra não tem futuro, mas você tem. Glória ao nome de Jesus. Agora preste bastante atenção, que é para a gente entender. E aconteceu que, tirando-os fora, ou seja, ele tirou toda a família, mas a ordem está no singular. Ele arranca todos, mas a ordem está no singular. A primeira ordem, escapa-te, não é escapem, escapa-te por tua vida. Aqui está a primeira ordem para que você tenha um futuro abençoado. O que? Escapa-te por tua vida. Presta atenção. A vida é o dom mais precioso que Deus deu ao homem. A vida é o dom mais precioso que Deus deu ao homem. Jesus, quando veio, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. A vida é algo tão lindo, tão maravilhoso, preste atenção, que não importa o credo, a raça, a cor, o grau cultural, posição social, não importa. Tombou o homem, morreu, o espírito de vida volta para Deus, porque só Deus pode dar vida. Glória ao nome de Jesus. Mas por que os anjos tiram todos e a ordem está no singular? Porque cada um tem a sua vida. Aleluia! Não tem aquele hino aqui, quem é raiz sabe, né? Se meu pai não for, não impede a mim. Se meu pai não for, não impede a mim. Se meu pai não for, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando vou, singular, para Canaã. Deus deu uma vida para cada um, e cada um dará conta de si. Aleluia, 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 aleluia. Então, meu querido, cuida da tua vida. Viva a sua vida. Ore por tua vida. Alimente a tua vida. Seja santo com a sua vida. Tenha fé na tua vida. Trabalhe pela tua vida. Adore a Deus com a sua vida. Oh, você... Aleluia! Você pode aplaudir mais forte. Cuida da tua vida. Viva a tua vida. Seja cheio de vida. Renove a esperança na tua vida. Uracalabaxuri canta. Udereva. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o outro vestiu o que tinha de vestir, problema é dele. Se falou que tinha que falar, problema é dele.
Guarda a tua língua, fica com a tua vida, louve a Deus com a tua vida. Deus não precisa de alguém que toma conta da vida do outro. Escapa-te por tua vida. Aleluia. 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 Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Essa mensagem era para fulano que não veio no culto. Deus não fala para quem não veio. Deus fala para quem veio. Escapa-te por tua vida. Essa é a primeira ordem. A segunda é: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não olhe para trás de ti. E a Bíblia diz que eles saíram correndo. E no meio, ou no caminho, ou no começo, não sei quando, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Eu fiquei meditando como é que ela deve ter olhado para trás. Será que ela parou e virou? A ordem era: não pare. Como é que ela deve ter olhado para trás? Por certo, correndo. Por certo, fugindo. O coração ainda preso em Sodoma e Gomorra, nas coisas que tinham. Ela deve ter virado, olhou para trás. Quer dizer que ela não se virou, diz que olhou para trás. Ou seja, ficou com o olho para trás e o corpo para frente. E diz o texto que foi transformada em uma estátua de sal. Agora preste bastante atenção. Existem, pelo menos já falei isso aqui, repito, 5 ângulos que nós temos para olhar na nossa caminhada. 5. Qual, pastor? O primeiro é olhar para trás. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que a mulher de Ló olhou para trás. Ela não olhou para trás para ver onde ela estava. Ela olhou para trás para ver o que ficou lá. É diferente. E por que às vezes eu tenho que olhar para trás? Quando a Bíblia, quando eu digo que um dos ângulos que nós devemos ter na caminhada de olhar para trás, é que quando olhamos para trás, no sentido de olhar para ver onde nós estávamos e aonde agora você está. E como é que eu faço isso? Paulo ensina dizendo: uma coisa agora faço, é que esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Glória ao nome de Jesus. Existem coisas na nossa vida que a página tem que virar. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Existem coisas na nossa vida que a página tem que virar. A pessoa está seguindo aqui, mas está lá atrás. Ele me magoou, ela me magoou. Vai virar estátua de sal. Já passou, o passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Deus todo. Eu não sou santo casamenteiro, nem tampouco aquele que prega para casamento terminar. Mas vira essa página. Vira essa página. O cidadão já casou com outra, já está com filho, já constituiu outra família. Você está... Não pare. Olha para frente. Aleluia. Olha o teu caminhar. Deus está te dizendo: vai embora, eu estou contigo. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus.
Aleluia! 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 Oh, meu Pai, não olhes para trás. Qual é o outro ângulo, pastor? Olhar para a esquerda e para a direita. Por quê? Quando você olha para a esquerda e para a direita, você sabe que você não está sozinho. Ele está à tua volta. Oh, glória ao nome de Jesus. E qual é o outro ângulo, pastor? Olha para frente. Porque a linha de chegada está lá na frente. E qual é o quinto ângulo, pastor? Olha para cima. Existe um Deus que está de cima te guardando. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, você pode adorar a Ele. Oh, não olhe para trás. Não olhe para trás. As coisas velhas se passaram. Deus te tirou de lá. Deus te arrancou de lá. Sabe o que Deus fez com o teu passado? Apagou. Aleluia. Apagou. Pegou uma borracha e diz: eu estou apagando. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo: ele arrancou a cédula de dívida que era contra nós. Foi lá na cruz e cravou. E disse: Tetelem está pago. Bota o diabo para correr da tua vida. Quando ele vier com o passado lhe apresentando, diga: olha, Satanás, se manda daqui, porque dos meus pecados Deus não se lembra mais. Eu vou olhar para frente, eu vou caminhar. Recebe aí, meu filho. Não olhes para trás. Seu futuro não está atrás. Primeira ordem: escapa-te por tua vida. Não olhe para trás de ti. Terceira ordem: não pares. Não pares. Diga para o irmão do lado aí: não pare. Não pare. Mas não pare, não pares em toda esta campina. Ou seja, você não vai parar. Pastor, a situação está difícil. Não pare. A porta travou, pastor. Vai com a porta fechada, não pare. O vento soprou. Vai no vento, mas não pare. Ô, pastor, estou endividado. Vai endividado assim mesmo, mas não pare. Pastor, estou duro. Está duro? Também estou, mas vai assim mesmo, não pare. Pastor, eu estou meio entristecido. Vai triste assim mesmo, mas não pare. Pastor, eu fui caluniado. Vai caluniado assim mesmo, mas não pare. Pastor, a namorada me largou. Vai sem namorada, mas não pare. Pastor, o noivo não me quer. Vai sem noivo, mas não pare. Pastor, lá em casa está uma luta. Vai com a casa na luta assim mesmo, mas não pare. Pastor, meus filhos estão rebeldes. Vai com os filhos rebeldes assim mesmo, mas não pare. Pastor, estou desempregado. Vai desempregado assim mesmo, mas não pare. Pastor, me roubaram o carro. Vai sem carro, mas não pare. Pastor, eu fui ferido. Vai ferido assim mesmo, mas não pare. Pastor, caí de joelho. Vai engateando, mas não pare. Pastor, não consigo correr. Só dá para rolar. Vai rolando, mas não pare. Mas não pare. Mas não pare. Mas não pare. Perdi o processo da justiça. Vai assim mesmo, mas não pare. Pastor, fui derrotado na causa. Vai assim mesmo, mas não pare. Pastor, estou frio. Vai frio que depois esquenta, mas não pare. Urabachuri canta. Oh, você pode adorar a Ele. Você não vai parar, a tua casa não vai parar, teu ministério não vai parar, a igreja não vai parar, a tua empresa não vai parar, teus sonhos não vão parar, a tua família não vai parar. Recebe aí, teu filho não vai parar. Não para. Não pare em toda esta campina. A corrida do crente, ela não é pela metade.
A corrida do crente, ela tem que ser completa. Agora, é preciso entender que toda trajetória tem começo, meio e fim. E qual é a parte mais difícil? O começo? Não. O fim? Também não. Qual é a parte mais difícil? O meio. Por que o começo não é tão difícil? O pastor que me antecedeu, o pastor Severino, falou. A Bíblia diz, na verdade o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Ou seja, a trajetória, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Então, o começo você está com todo vigor. No começo você está todo animado. No começo você é mais quente que todo mundo. No começo você não falta um culto. No começo o negócio está pancada. E no fim? No fim não é ruim porque você já está vendo a linha de chegada. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão. Mas fica firme aí na fé. Guarda a fé que há em ti que não foi fingida, que habitou na tua avó, depois na tua mãe, hoje habita em ti. Porque eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, deixa eu trazer um exemplo. O vencedor no Evangelho não é quem chega primeiro, porque ninguém vai chegar primeiro. Que é isso, pastor? Ninguém vai. Os que foram antes de nós vão aguardar a gente chegar. Foi Paulo que falou, foi eu não. Paulo disse assim, porque a doutrina da igreja é dos apóstolos. E Paulo disse assim, só me resta receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, eu fui agora, mas não posso chegar lá. Por quê? Aí ele olhou para trás assim e disse assim, é porque não somente a mim, mas a todos quantos. Você vê uma galera ainda aí. Entendeu? Quando os tessalônicos estavam tristes, porque os irmãos estavam morrendo, e eles com saudade, aí chegou no ouvido de Paulo, os irmãos lá estão bem entristecidos, estão morrendo crente lá, e estão com saudade. Aí Paulo pegou a casca e disse assim, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus, e nós não precederemos os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiros, e nós seremos transformados, e subiremos com ele. Ou seja, vamos todo mundo junto. E o vencedor no Evangelho é quem, pastor? Não é quem chega primeiro, que aqui os últimos serão. Nas Olimpíadas existem 3 colocações: ouro, prata e bronze. Existiu uma Olimpíada na década de 80, não sei precisar qual foi o ano, mas eu lembro da medalhista, da atleta, que não foi medalhista, Gabriele Anderson. Eu sei o nome dela, mas não sei o nome de quem ganhou o ouro. Eu não sei o nome de quem ganhou a prata e não sei o nome de quem ganhou o bronze. Como é que o senhor sabe o nome dela, pastor? Porque ela chegou no estádio. Chegou, não sei se foi em 30º, não sei quantos lugares. E ela não aguentava mais andar. Quando ela entrou no estádio, ela ia lá no chão e voltava. Os paramédicos vieram, ninguém encostou nela. E ela ia lá, uma dificuldade. O estádio ficou de pé. E ela já não aguentando mais, com dores, igual um robô, assim, caindo. Um dia que vocês quiserem no YouTube, pode ir, bota o nome dela lá. E ela cruzou a linha de chegada. Eu não sei quem ganhou o ouro, não sei o nome de quem ganhou a prata, e não sei o nome de quem ganhou o bronze, mas sei o nome dela. O Evangelho é assim. Vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem vai até o fim.
Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Vencedor é quem vai até o fim. No começo, eu estou com todo vigor e você também. No fim, nós estamos vendo a linha de chegada. E no meio? No meio vem a angústia, vem a depressão, vem a vontade de desistir. Por quê? Porque você calcula que eu já andei, ainda falta eu andar. Dá vontade de parar. E o que acontece no meio? Abacuque então vem no capítulo 3 e diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, aleluia, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. No meio, quando mais o fogo inflama, Deus está dizendo: eu tenho um avivamento para você. Não pare em toda esta campina. Vai até o fim. E para encerrar, a última ordem: suba para o monte para que não pereças. Ainda que Ló não quis ir para o monte, pediu para ir para uma cidade chamada Zoar, que era mais perto, mas a ordem era: vai para o monte. O que significa isso? Deus não quer que você termine embaixo. Deus quer que você termine em cima. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe qual é? Para a gente encerrar, sabe qual é a expressão gestual a respeito de Moisés, do seu último dia? Que Josué subiu, porque foi Josué que escreveu os seus capítulos, porque Moisés está morto, não pode escrever, morto não escreve. Aí quando Josué desce, a última menção de Moisés: cadê Moisés? Lá em cima. Ainda que Deus o tenha sepultado no vale de Bet-peor, mas a menção é lá em cima. Quando lembravam de Moisés, olhavam para cima. Cadê Moisés? Lá em cima. Porque Deus disse: sobe o monte Nebo e morre. Você vai parar lá em cima. Deus está dizendo para você nesta noite: você não vai parar embaixo. Você vai parar lá em cima. Aplauda ao Senhor.